me know you're never gonna leave my side. Saved my soul. So when I was just a sinner left in the cold, gave me a second chance, saved me from myself, came to my rescue when I needed help. You wanna know why I love him like I do? Cause when my enemy said I was through, he took me from the bottom and put me on the top. He laid his hands on me and now I can't be stopped. Muito bem, meus amigos, eu sou o pastor Paulo Lemos, líder da comunidade Vida Feliz aqui em Cascavel, no estado do Paraná, e eu quero trazer uma palavra para vocês sobre estruturação de igrejas. O Espírito de Deus tem nos ensinado muitas coisas a esse respeito. Esse ano de 2009, eu completo 20 anos só de ministério pregando a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os meus amigos pastores, obreiros, líderes do Brasil e até do exterior, essa mensagem. Como você pode estruturar a sua igreja? Muitos pastores têm tido dificuldades imensas em montar uma igreja, em montar as suas equipes de trabalho. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Primeiro nós vamos um texto da palavra. Aqui em Atos, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim: escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A primeira coisa que eu quero falar com vocês nesta mensagem é como treinar a sua equipe de trabalho. Como é que faz esse treinamento? Como é que eu posso ter sucesso com a minha liderança, com os ministérios na igreja? Eu coloquei algumas coisas aqui e nós vamos desenvolvendo esses tópicos e subtópicos que vão nos ensinar bastante. Primeira coisa importante é o chamado. Como é que eu faço para que uma pessoa que está na igreja, ela possa trabalhar no ministério? Eu costumo chamar as pessoas para o ministério individualmente. Você precisa discernir, você precisa sentir
se aquela pessoa ela encaixa no ministério que você está criando. É muito importante o pastor da igreja, o líder da igreja, ele ter esse entendimento. Será que aquela pessoa que você está chamando, ela vai se encaixar naquele ministério? Você está montando de repente na sua igreja um ministério para a visitação, um ministério para a sua escolinha ou ministério infantil, e você precisa de um líder. Então você precisa ver se essa pessoa, por exemplo, seja uma senhora, uma moça, ela tem os dons, os talentos e a capacidade de Deus para aquele ministério. Eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso ter esse discernimento de Deus. Se eu não tiver esse discernimento, eu poderei estar colocando a pessoa errada no ministério certo, porque o ministério é de Deus, é vontade de Deus. Em vez de sucesso, eu vou ter fracasso. Então eu preciso chamar a pessoa, conversar com ela, sentir, orar, buscar uma direção de Deus. Eu creio que o Espírito de Deus, ele pode te dar discernimento, ele pode falar ao seu coração. A instrução, o treinamento, ele é muito importante. Você tem que dizer como é que você quer que o ministério funcione. Por exemplo, você vai dizer assim para mim, pastor, eu vou ter um dia na semana de treinamento, um dia na semana de trabalho e um dia na semana as pessoas vão estar no culto. Ou você pode dizer, olha, eu terei um dia na semana de treinamento, 2 dias na semana estarão trabalhando no ministério e 1 dia ou 2 dias no culto. Quem define isso é o pastor da igreja. Agora, até o próprio Deus descansou. Você tem que deixar também as pessoas respirar, descansar, cuidar da sua família. Então vamos falar um pouquinho depois. Como é que você quer que o ministério funcione? Quantas pessoas poderá ter nesse ministério? O nosso ministério aqui, por exemplo, em Cascavel, aqui no Paraná, o ministério de visitação aos presos, nós não podemos ter um grupo muito grande. Então nós limitamos o grupo a um número X de pessoas. De repente você tem gente demais no ministério e tem gente de menos em outro. E aí aquele ministério que tem menos pessoas, menos irmãos trabalhando, poderá ter uma necessidade, poderá estar faltando ali pessoas em que o ministério estaria desenvolvendo muito mais. Então você precisa ver quantas pessoas você pode ter. Quais serão os dias de trabalho? De repente, se há um ministério de evangelismo na sua cidade, quais os dias e os horários que as pessoas gostam, por exemplo, de receber visita? Em algumas cidades do Brasil, principalmente no sul, as pessoas têm aquele costume, depois do almoço, tirar a famosa sesta ou siesta, dar aquela dormidinha. Então você imagine os membros da tua igreja evangelizando o horário em que as pessoas não gostam de receber ninguém. Em vez de bênção para a sua igreja, para a sua comunidade, sua congregação, seria um problema que você teria que resolver. Então quais seriam os dias de trabalho, dias propícios? Que material você estaria usando para o treinamento? Material que você, pastor, você líder mesmo, produziu, ou material de um outro pastor, de repente, da sua cidade, ou do Brasil. Que material? Você tem que definir o material. Isso quem define é o pastor, é o líder. Você tem que saber que material que você quer que o seu povo leia, que os irmãos daquele ministério usem. Qual é o material? Que tipo de relatório você quer? Você quer um relatório semanal? Ou você quer um relatório a cada 15 dias? Ou você quer um relatório mensal, uma vez por mês? Como é que você quer esse relatório? Você tem que especificar também para o líder daquele grupo, para o grupo. Uma vez por mês você vai se reunir com o líder ou com todo o grupo? É você que define isso. Você vai ver os seus compromissos na igreja e uma vez por mês você pode chamar todos os líderes de todos os ministérios, se reunir
lê os relatórios, vê quais são os resultados, qual é o grupo que está crescendo, que está desenvolvendo, qual é o grupo que precisa da sua ajuda, precisa de um acompanhamento, precisa de uma palavra, precisa de uma direção, precisa de um apoio. Você que vai definir isso. Então é necessário ter esse entendimento. Eu gostaria aqui de dar uma opinião para você, pastor, você líder. Use janeiro e fevereiro para descansar. Deixe o seu grupo descansar. Janeiro, fevereiro, férias. As pessoas trabalharam o ano todo, os pais trabalharam, os filhos foram para a escola. Então use para viajar, para descansar, deixe o seu grupo descansar. Faça isso, vai ser bom para você. Comece em março e vá até junho. Julho, dê outra parada, dê uma respirada, veja como estão os grupos. Vai ser bom para a sua igreja, para o seu ministério. E depois você comece novamente em agosto e vá até 31 de novembro, até o final do mês de novembro. Vai ser muito bom para você, com certeza. Em dezembro, eu costumo dizer que é um mês de festas. Faça festas na sua igreja. E não somente festa, mas recompense os fiéis, aqueles que se destacaram durante o ano. O Salmo 101, versículo 6 diz que os olhos do Senhor estarão procurando os fiéis da terra, para que estejam comigo. Aqueles que andam num caminho reto, esse me servirá, diz o Senhor. Então eu tenho uma ideia que eu estou passando para você, você pode acatar ou não, mas é algo interessante, é uma questão de você honrar aquela pessoa, aquele líder que